Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia, 8 horas e 35 minutos, começando mais uma edição do Ponto a Ponto nesta quinta-feira, dia 5 de outubro de 2023, pelo Facebook, pelo nosso canal oficial do YouTube e, é claro, pela Rádio Estácio Santos, 8 meses no ar e com muita informação para você, 24 horas no ar, com música, informação, prestação de serviços durante toda a nossa programação. Edu, como é que eu faço para ter o aplicativo? É muito fácil. Vá à sua loja preferida de aplicativos, se for iOS, né, vá na App Store, se for Android, Google Play, e baixe em 10, 15 segundos o nosso aplicativo e nos leve 24 horas no ar para onde quiser e precisar, com muita música, como eu disse, mas muita informação. São muitas informações, saúde e bem-estar, tecnologia, Conexão News, Minuto Esporte, empreendedorismo, tudo que você precisa saber ao longo do seu dia, por isso, a rádio que faz parte do seu dia, a Rádio Star News Santos. Hoje, quinta-feira, 5 de outubro, dia do empreendedor, né? Do micro, do médio empreendedor, portanto, dia do empreendedor. Vocês que estão aumentando muito aí em todo o território nacional, parabéns pela coragem, pela ousadia de empreender o nosso país. Também dia que comemoramos 35 anos da promulgação da Constituição Brasileira de 1988. Vale lembrar, o Ulisses Guimarães, deputado federal da Constituinte, que desapareceu ao lado da sua esposa num trágico acidente de helicóptero no litoral norte de São Paulo. Então, hoje, vale lembrar, em 35 anos já da promulgação da Constituição, que muitos, vira e mexe, rasgam a mesma, né, e esquecem que ela existe. Mas é bom empreender também nisso. E hoje é um dia muito legal, né? Hoje é o Dia Mundial do Professor. Quem não teve um professor ou não tem um professor na vida, e quem aí não se transforma ao longo da vida, na carreira, em um professor? Então, um beijo com todo respeito a todos os professores no mundo inteiro, que é uma das profissões mais belas e que nos ajuda a formar não apenas o profissional, mas também aquele cidadão consciente das suas atitudes também, né? Começando o programa, bom dia, Virgínia. Quinta-feira, previsão para daqui a pouco, ainda na manhã dessa quinta-feira, se tudo não mudar, novo ciclone extratropical se aproximando do Rio Grande do Sul para o sudeste aqui, para a Grande São Paulo e para o litoral, o que vai trazer chuvas durante toda a quinta-feira e provavelmente a sexta. Já tivemos muitas chuvas ontem à noite, durante a madrugada, mas a previsão é que tenhamos aí mais chuvas. Vou soprar daqui para que essa frente fria vá para o mar, né? O mar precisa mais de água do que nós aqui, né? Tudo tranquilo, de olho aí, inclusive o nosso Antônio Sanches do Guarujá chamando um bom dia, diz que lá Pitangueiras, belíssima como sempre, um raio de sol para cá, um para lá, vento, mas ele diz que realmente parece que vai mudar o clima lá pelos lados do Guarujá. Fique atento aí e quem quiser participar e quem quiser ligar o nosso WhatsApp, Virgínia. 13998058709, repetindo, 13998058709. É isso aí, então participe com a gente, como já tem aqui na minha timeline aqui da Rádio Star News também, a Regina Abreu aqui mandando bom dia, ela que fala da Ilha Porchá em São Vicente, diz que lá também a vista é belíssima, venta forte para todos os lados também. Vamos apresentar os nossos convidados, hoje aqui à minha frente, né, ela que pela segunda vez participa, a Miúcha Miyashiro, fisioterapeuta, neurofuncional, professora, né? Então parabéns aí, mestre em engenharia biomédica e especialista em deficiência física. Bastante tempo para estudar, né? Se não estudar, não consegue ter tanta capacidade de conhecimento. Bom dia, Milcha. Obrigado pela presença. Tudo bem, Edu? Bom dia, Virgínia. Tudo bom? Eu agradeço o convite mais uma vez. Vou falar hoje de algo que eu gosto tanto, né? É isso, que nós precisamos desses conhecimentos para que nós possamos, quem sabe, facilitar a vida daqueles que muito necessitam. Mas conosco também, ele que é médico cardiologista, especialista, amigo da casa, recentemente precisei de uma gentileza dele, não se furtou. Tem gente que o telefone num feriado, você pode ligar para Deus, ele vai falar assim, não consigo falar com ele. Nosso doutor Felipe Sacabe, no feriado aí de Nossa Senhora do Monte Serrate, né, eu passei a ser agora mais do que seguidor e também acreditar mais nela, né? São 2 anos seguidos com intercorrências nesse dia. Doutor Felipe Sacabe também faz um trabalho muito forte aí no Angiocorpore,
Santa Casa tem um nome bem referenciado. Mandar um abraço para o doutor Vinícius, né? Grande figura, o doutor Vinícius, lá da UTI da Santa Casa. Comentei até a seu respeito. Ele falou, aqui está entregue em boas mãos. A hora que encontrar o Felipe, dá um abraço nele. E era aquele médico com rodinha, né? Não parava e não nos furtava de informação. Doutor Felipe, obrigado pela presença nessa quinta-feira. Mas nós vamos falar de um tema que me assusta. E nós comentávamos com a Virgínia logo de cara, doutor Felipe. Eu lia vários temas, vários artigos. AVC em pessoas com menos de 50 anos, nas últimas 2 décadas, para ser mais preciso, aumentaram demais. Dos 50 para baixo, não é 50 para cima não, viu, gente? 50 para baixo, elas têm aumentado. Doutor Felipe, a Miúcha vai nos ajudar também, porque muita gente tem esse quadro, depois precisa passar por uma boa recuperação. Bom dia. Bom dia, Edu, Virgínia, Miúcha. É um prazer muito grande estar retornando aqui ao programa, estar discutindo temas tão relevantes assim, com amigos, com pessoas que você admira bastante. A Miúcha faz um trabalho aqui belíssimo, temos alguns pacientes que a gente tem em comum. Então, é um prazer muito grande estar voltando aqui à casa para discutir temas relevantes, não só à nossa região, mas à saúde e a todo o país. Exatamente. É sempre importante lembrar que a saúde tem que ser considerada sempre como muita importância. Eu, nessa abertura do programa, a gente aqui não tem um cunho de falar de notícias policiais, mas lamentar demais essa notícia que sacudiu aí os meios, não médicos, mas a sociedade brasileira como um todo, né? Médicos de São Paulo são mortos a tiros em quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Os 3 morreram, né? 3 foram mortos. Eu vi as cenas aqui. Não vou replicar no monitor, porque não é bacana, pelo contrário. Um 4º médico está internado. Esses profissionais estavam no Rio de Janeiro para participar de um congresso internacional de ortopedia. Ora, onde vamos parar com a violência tamanha em todo o Brasil? Vejo o que está acontecendo com a Bahia, muitos mortos, operação militar, guerra civil. Hoje é o estado mais violento, mas o Rio de Janeiro, o doutor Sacab, que inclusive comentava aqui nos bastidores antes, recentemente sofreu também um momento difícil com essa violência, e a gente aqui não está atribuindo responsabilidade a um ou a 2. Todos nós temos parte dessa responsabilidade. Mas fica a pergunta aqui, o nosso tema não é esse, mas as autoridades, onde que estão? Porque nós não andamos com segurança, alguns ainda podem andar com carro blindado, mas não é garantia, porque muitas vezes você não consegue se livrar, eles falam, abaixa o seu vidro, e aí o carro pode ser blindado. Vale lembrar, aquele policial que foi morto, o sargento, o cabo Patrick da Rota, no Guarujá, estava numa viatura blindada, só que ele estava com o vidro aberto. Resumindo, não foi ali a solução para a sua morte. É uma questão bastante complicada. E no seu meio, doutor Felipe, a gente também tem observado uma violência, pessoas que muitas vezes invadem um hospital e submetem um profissional, um médico, a uma cena de terror. Olha, a medicina está de luto, né? Não tem palavras para expressar a dor e o sentimento que a gente vê nessas cenas na internet, mas a reflexão é um pouco mais além, né? Isso é o momento que está a nossa sociedade, né? Exato. Você já não tem mais a sensação de segurança em lugar algum. Você vai ao Guarujá, vai a Santos, São Vicente, você tem que ficar preocupado se tira o relógio, se está com o vidro do carro aberto, se está com o vidro do carro fechado. Então, a nossa sensação enquanto sociedade é de total insegurança. Exato. E se você falar que o problema é pontual no Guarujá, é pontual em São Paulo, na Paulista, é do Rio de Janeiro, é da Bahia, o problema é nacional. Sim. A gente precisa de políticas nacionais de enfrentamento urgente. Nós somos de medidas tanto investigativas, precisamos do enfrentamento, precisamos saber quem está patrocinando isso daí, precisamos de ajuda, porque nós estamos caminhando para viver um narco-estado, um estado dominado pelo poder paralelo. Então a gente fica perplexo quando vê cenas dessas, mas com certeza se você for a comunidades, a outros locais, as cenas não são tão infrequentes. Essas cenas não chegaram porque foram na Barra da Tijuca. Então, a gente precisa de políticas de combate à violência, precisamos do Estado, da União, do governo federal, do governo estadual, do município, da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Guarda Metropolitana, para agir com sinergia. Porque senão a gente vai perder essa guerra. Nós estamos perdendo essa guerra. Infelizmente, perdendo essa guerra. E esses 4 médicos ortopedistas, Miúcha, doutor Felipe, Virgínia, os nossos ouvintes, mandar um abraço também para a Mara, que está em São Vicente, parabenizando aqui o encontro de 2 profissionais deste naipe, né?
e ela está muito ávida aqui para aprender um pouco mais. Mas só para finalizar essa notícia, eles estavam na madrugada, né, em um quiosque, que é muito comum no Rio de Janeiro, as pessoas irem ali tomar alguma coisa, comer alguma coisa, bater um papo. E a Polícia Civil do Rio de Janeiro acredita em execução, não tem nenhuma dúvida. Se eles não tivessem dito, ninguém saberia, né? Já que nada foi levado. E os criminosos chegaram atirando, e testemunhas que estavam próximas e tiveram que se jogar, se esconder para não serem vítimas, disseram que pelo menos 20 disparos foram feitos, e nada foi dito pelos marginais. Nada, nenhuma palavra, não foi assalto, não foi lá uma cobrança. Pô, por que você... nada foi dito. Muito claro mesmo que foi uma execução, e é muito estranho que 4 pessoas sejam vítimas, né, de um bando, né? E eu vejo as fotos dos médicos aqui, Dr. Diego Ralph Bonfim, Dr. Marcos de Andrade Corsato e Dr. Perseu Ribeiro Almeida, né? As 3 vítimas. Eu vou colocar até aqui para que os nossos visitantes vejam aqui. Você percebe que tem perfis aqui de profissionais sérios, né? Aqui ninguém tem cara aqui de que, sabe, é lamentável, gente, é lamentável, e como o doutor disse, eu não vou nem acrescentar, eu faço das palavras do doutor Filipe as minhas. Milton, você quer acrescentar alguma coisa? Inclusive porque a gente tem tido muitas vítimas da sociedade, vítimas dessa violência, que às vezes por bala perdida, ou às vezes num assalto, são vítimas e ficam sequeladas, e aí muitas vezes tem problemas neurológicos por disparos, ou problemas físicos por essa violência, e como disse o doutor Filipe, a gente tem que ter uma vivência e um enfrentamento diferente, mas a começar, eu acho que dá mais tenridade, né? A gente se tirar o menor do meio da marginalidade e criar opção de vida para ele. Sem dúvida. Eu faço das minhas palavras do Dr. Filipe. A gente vive num momento bem complicado, né? Precisando de urgência. A palavra, acho que é urgência, é dever do Estado, a gente, né, a nossa segurança. E confesso também que acredito que seja algo bem difícil, mas, enfim, é necessário e urgente. Eu não tenho... Olha, o doutor Daniel Proença, de 32 anos, está vivo, né? Foi levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, no Rio, mas o Diego Ralph, de 35 anos, morreu, o Marcos Andrade Corsato, de 62 anos, morreu, e o Perseu Ribeiro Almeida, de 33 anos, portanto, aqui, jovens, 32, 35, 33, e uma experiência muito boa, de 62 anos, o doutor Marcos Andrade. Lamentável, o doutor Filipe falou que a classe médica tem que estar mesmo de luto, e eu vou englobar a sociedade brasileira. Isso. E pergunto, vou deixar a pergunta para mudar o tema aqui do programa, as nossas autoridades, até quando vamos presenciar? Estamos chegando perto do final do ano, Rio de Janeiro enche com turistas de todo o mundo. Bom, o nosso tema de hoje, a gente vai fazer o seguinte, Virginia, a gente vai, em nome de Emuniz Logística, soluções em comércio exterior, há mais de 20 anos, cuidando da parte de importação, exportação e tudo que você precisar para fazer um grande negócio. Acesse emunizlogistica.com.br. Também Forte Vistorias Automotivas, a melhor opção em vistorias. Se você vai comprar um carro, tem que ter vistoria. Se você vai vender o seu, passe por uma vistoria muito profissional, com 6 endereços da Forte, depois eu passo todos eles, né? Vou começar com o de Santos aqui. Joaquim Távora, 141, na Vila Matias. Também Eng Plus, consultora incorporadora, a qualidade faz a diferença. E eu sempre falo para você, morar em Santos é uma alegria, né? E você tem aqui o Residencial Mykonos, na Ricardo Pinto 63, na Aparecida. Acesse engplus.com/Mykonos. Tem o Ilha de Malta, acesse engplus.com/Malta, para morar no Canal 5, próximo à praia, quase na praia, hein? Daqui a pouco você já vê o vídeo desses condomínios, e tem uma nova possibilidade, que a Eng Plus agora tem a sua caçulinha, que é a Engelife, né? A caçulinha do grupo, onde a qualidade faz a diferença, que está colocando para você conhecer o residencial Piazza Torino, que é o primeiro conceito Smart de Santos. Eu falei, do que é conceito Smart? São unidades menores. Para que você tenha uma ideia, em São Paulo, uma unidade, outro dia eu vi, de 14 metros quadrados, eu quase tive um infarto. Aí tem que ligar para o doutor Filipe, né? R$685 mil, 14 metros quadrados. Para receber visita, você tem que fazer agenda. Você vai, mas você não pode ir. Mas a Engelife tem para você, a partir de 330 mil unidades, neste novo condomínio, com 13 espaços de lazer e conveniência. Você quer ver só? Doutor Filipe, só gosta de nadar. Adoro. Gosta de andar, por exemplo, de correr. Gosto também. Então, presta atenção. Nesse condomínio, a gente tem pista com raio de 25 metros. Tem pista de Cooper,
no próprio condomínio. Então você não precisa nem sair à rua, vai estar em segurança. Tem cowork para receber lá o profissional que trabalha em casa, recebe lá o seu cliente. Tem pista de Cooper, espaço gourmet, salão de jogos, academia, piscina infantil. E ó, detalhe, hein? Academia. Tem condomínio, viu, Milcha? Que o sujeito ele muda e fala para a esposa: hoje eu começo a minha academia. Aí a esposa, tá bom. Aí ele desce lá do 20º andar, chega na academia e olha assim. Falei, tem que cumprir. Aí ele abre a porta, ele dá aquele sorriso e fala: deu certo, não tem nada. O condomínio não montou a academia, ele só entregou o espaço da academia. Mas Edu, um dos dirigentes da NG Plus é um ávido praticante de atividade física. Eu encontro ele todas as manhãs na praia fazendo atividade física. Seria Roberto Barroso? Eu acho que sim. Então, mas ele anda de óculos escuros, boné à paisana, mas eu acho que é ele então, sim. Mas o Diogo Barroso, que é diretor junto com o Alexandre Soares da NG Life, disseram o seguinte: vamos acabar com essa coisa do marido enganar a esposa da academia, né? Eles vão entregar a academia montada. Você vai abrir a porta, vai ter uma super academia. Eu vou colocar já os vídeos aqui. Você vai contemplar uma academia super montada. Você pode nadar no condomínio, correr no condomínio. O Miyashiro até falou que ia conversar com você. Ele falou assim: tudo no mesmo lugar, pô, desse jeito eu vou ficar mal acostumado, né? E aí você vai ter o conforto que é a Angelife. Acesse consultora incorporadora angelife.com.br e conheça esta maravilha que é o Piazza Torino, na João Alfredo, Conselheiro João Alfredo 363. Virginia, vamos ao intervalo, a gente volta já. E aqui tem uma pergunta para o doutor. Já coloca lá, então. Primeiro, em si, é Paulo Miyashiro, vereador, né? Bom dia a todos. E depois, Vanessa Gomes, bom dia a todos. Doutor Felipe, sou Vanessa Gomes, tenho 48 anos, sou fumante há 25 anos e meus exames estão alterados, como colesterol alto e glicose 127. Tenho um certo medo do AVC, porém tomo alguns medicamentos para síndrome de Tourette, que me deixa um pouco com melhor qualidade de vida. Quais são as minhas chances? Olha, é um pouco difícil a gente estratificar sem examinar o paciente, né? A gente viu na pandemia a consulta virtual, ela assumiu um papel, mas hoje a gente vem vendo que as pessoas cada vez querem consultas reais, querem ser tocadas, querem conversar com o médico, enfim. A princípio, voltando à pergunta dela, a glicemia alterada, ser diabético ou ter a elevação da glicemia, ser pré-diabético, agrega o risco tanto cardiológico quanto o risco de ter um AVC. O colesterol alto também é uma das principais causas de AVC. E hoje nós temos no mercado medicações extremamente potentes pela rede pública, como é o caso da metformina, da glicazida, da aspirina, que chegam sem custo e você consegue, junto com a dieta e a atividade física, resolver aproximadamente 50% dos casos. Então, é bem possível. Ela é jovem, se existe algum risco, isso pode ser mitigado com medicações facilmente encontradas na rede pública. E ela falou que tem academia no prédio, mas ela faz muito pouco. Mas é bom sempre, doutor Felipe, uma orientação de um profissional que também vai dizer, ó, além da medicação, além dos cuidados com a alimentação, o que se deve fazer também em termos de exercício físico. Porque também não adianta chegar e falar: vou fazer por conta sem ter o conhecimento. Hoje eu treino com a cinta, né, na região do tórax, eu treino com o relógio e tudo que eu faço eu reporto para o meu treinador e ele recebe os dados tanto de frequência cardíaca quanto de distância, os dados do GPS, então eu consigo interagir com ele, embora ele não esteja correndo comigo, nadando comigo, pedalando comigo, ele consegue me monitorizar. Perfeito. Mais que a minha mulher. Olha, você veja aí, Miúcha, é importante frisar, porque depois que alguns danos são registrados no organismo, aí não há milagre, né, para uma recuperação. Você, como uma fisioterapeuta, uma professora, uma mestra, aí, alguns danos normalmente são irreversíveis, né? Sem dúvida. Eu acredito que o doutor falou é uma das coisas mais importantes, né? A gente precisa pensar mais na prevenção, né, do que o tratamento. E a gente sabe que hoje que uma alimentação saudável, uma prática de atividade física, a Organização Mundial de Saúde, ela indica mínimo de 1 hora de atividade física por dia, né, durante todos os dias da semana. Então, a gente sabe que isso diminui riscos de doenças quase pela metade, né, dependendo da doença. Né, porque cada doença tem uma porcentagem, mas a gente costuma falar que os fatores epigenéticos, né, então, assim, eu tenho uma tendência a ter uma doença genética. Porém, os fatores epigenéticos, então, assim, eu tenho uma boa qualidade de vida, então, eu pratico exercício físico todo dia, eu me alimento bem, eu consigo isolar o meu fator genético de desenvolver
determinada doença. Eu tenho que ir para o intervalo, mas não vou agora, né? A Ana Cláudia Cunha, da Ponta da Praia, pergunta ao Dr. Felipe por que essa incidência ter aumentado tanto dos casos de AVC. Ela cita aqui na última década. Na verdade, nas 2 últimas, mas você não está errada, não, Ana. E ela cita ainda, seria em decorrência também de uma péssima alimentação que hoje adotamos, com fast foods, processados os alimentos, embutidos, e por aí vai, uma falta, como disse a Milcha agora, de uma atividade física mais constante? Bom, isso respondendo à pergunta, isso é multifatorial, né? Não existe uma causa só. Existe uma mudança do estilo de vida da população brasileira, da população mundial nos últimos anos. Cada vez mais a gente usa aparelhos de celular para fazer tudo. Isso ainda não existe dados comprobatórios, mas esses aparelhos aumentam a ansiedade, aumentam o sedentarismo e, sem dúvidas, que são doenças intimamente ligadas com a saúde nossa cardio-cérebro-vascular. Fatores como dieta inadequada, consumo de embutidos, enlatados, a gente abrindo lata e descascando pouco alimento, isso é uma coisa que também impacta. O povo brasileiro é um povo muito ansioso e a gente também precisa de políticas públicas de tratar hipertensão, diabetes, colesterol elevado, de combate ao tabagismo. Para se ter uma ideia, Edu, o tabagismo é a principal causa de mortalidade reversível no mundo hoje. Reversível. Em vez de a gente parar o cigarro, não, estamos trocando por uma porcaria eletrônica que causa tantos maus ou mais males que a própria cigarro à base da nicotina. Então, em vez de a gente usar a tecnologia a nosso favor, a gente está usando contra a gente. Sim. Contra a gente. Então, isso é extremamente relevante nesse contexto de mudança, de novas tecnologias. Em pouco tempo, a gente vai começar a ter ciência que quanto mais se usa o celular, mais se tem doença cardio-cérebrovascular. Esses dados já estão sendo compilados e não se surpreenda, você que fica pendurado no celular vai aumentar o risco, porque aumenta a ansiedade, você reduz o seu período de sono, você deixa aquela tela ligada à noite, inibe a sua produção de cortisol. Então nós vamos entender que as novas tecnologias também serão responsáveis pelo esse pico que a gente vem tendo nos últimos anos. Muito boa a fala, doutor Felipe. Agora sim a gente vai ao intervalo. Depois também a Miúcha, que está conosco aqui, vai nos falar, porque amanhã ela não estará conosco, mas amanhã é Dia Mundial da Paralisia Cerebral, é importante falar sobre isso. E também são problemas motores que estão acontecendo em adultos, né? Pós-pandemia, há um registro de uma série de problemas, né? Eu não estou aqui querendo exorcizar um em detrimento do outro, mas muita gente ficou com uma pulga atrás da orelha. Será que foi a vacina? Será que porque eu não procurei o meu médico? Será que eu mudei a minha rotina? Será que eu estou comendo... Será que foi da Covid, né, também? Exato. Será que foi uma consequência da Covid? Será que a mistura da Covid com uma medicação... Inclusive, vale lembrar, ontem me mandaram aqui na verdade, uma pergunta, era uma carta, né? Em relação ao plano de saúde. Aqui eu não vou criticar um plano de saúde sem ter nenhuma base legal para isso, mas com relação ao Prevent Senior, que foi punida porque matou pessoas. Não, gente, aquela indenização de 1.200.000 é específica para um médico, né, que entrou com processo contra, ele era funcionário, prestava serviço para o plano. Não dá para dizer que a Prevent Senior não tem também lá a sua qualidade, podemos até discutir, né, numa outra instância em relação a isso, mas não dá para exorcizar que todos os profissionais... Diga, doutor. Apenas para deixar claro sobre essa história da Prevent Senior, essa ação foi uma ação de cunho trabalhista. Exatamente. Não tem nada a ver com assistência médica. Não. Era uma pessoa que pleiteava uma certa relação com a empresa, eu não posso julgar, não tenho formação para isso. Na verdade, ele tinha uma relação de prestação de serviço, que a empresa entende como sendo uma prestação jurídica e a pessoa entende como sendo uma prestação que tange a relação seletista. Ele disse que tinha um vínculo. Diz que tinha um vínculo e o juiz de primeira instância entendeu como sendo esse vínculo factível. Não tem nada a ver com assistência médica. Exatamente. Muito bem calçado, doutor Felipe, porque as pessoas começam a abominar e criar situações, e aí você vai cometer um erro grave, né? A Vanessa que mandou a mensagem, com todo respeito, Vanessa, você vai pegar todo mundo e colocar numa vala comum da pior maneira possível. E não é isso que a gente pretende fazer aqui no Ponto a Ponto na Rádio Star News. Mas, em nome de Ronaldo Ramos, martelinho de ouro, né? Você já sabe, bateu o seu carro, deu aquela amassadinha chata, fale com o Ronaldo Ramos, martelinho de ouro, ele resolve para você. Além de pintura, né?
Express, você tem polimento e agora micropintura rápida para você da Comendador Martins, 191 na Vila Matias. Ligue 974085990 e entre em contato. Você não precisa nem ir lá. Depois você manda 4, 5 fotos, dá uma amassadinha no seu carro, ele manda o orçamento para você e você agenda lá. Virginia, vamos ao intervalo? Então faça a pergunta. A Vanessa agradeceu, né? O doutor Nós Felipe agradecemos a Vanessa. e Marcos Muniz. Bom dia. A diabetes tem alguma relação com o problema de ansiedade? Vamos lá. A ansiedade, ela aumenta, libera alguns hormônios que são hiperglicemiantes. Então, pessoas que são mais ansiosas têm mais sobrepeso, têm mais hiperglicemia. Então, a ansiedade está ligada, sim, com a glicemia, e a glicemia está ligada com a saúde cardiovascular. Aí respondido, então, Marcos Muniz. Nós vamos ao intervalo e quem quiser fazer pergunta, participar, pode fazer pergunta. Não é consulta, é justamente isso. É pergunta que o doutor Felipe e também a Miúcha, na sua área específica, vão responder, né? Eu tenho aqui a pergunta do Rafael, mas o Rafael até eu estava olhando aqui, viu, Rafael? Não dá para ler tudo agora, mas ele perguntou da incidência, né? Porque quando você fala em AVC, que é o acidente vascular cerebral, ele está preocupado e fala assim, eu não tenho os 50, estou na faixa dos 37, 38. Doutor Felipe, independe disso, né? São as consequências. Inclusive, ele pergunta, para acrescentar, se é uma questão que ele pode ter puxado, né, da família, uma questão genética, algo assim, porque ele falou que na família, vários, né, seus familiares já tiveram AVC. Existem algumas condições genéticas, algumas proteínas ligadas à hipercoagulação do sangue, são algumas condições genéticas que aumentam o risco da pessoa ter, aumenta o risco familiar da pessoa ter não só um AVC, qualquer trombose na perna, trombose no coração, trombose na barriga, e aumenta a condição. Mas basicamente, a Milcha colocou muito bem, a gente não consegue mexer no gene, mas na expressão do gene a gente consegue mexer. E como é que eu mexo na expressão do gene? Levando um estilo de vida saudável. Fazendo atividade física, se alimentando bem, não fumando, levando uma vida com menos estresse possível, fazendo consultas médicas regulares. Então, a expressão genética nós conseguimos mexer. O gene ainda não. Já estamos caminhando para algumas terapias genéticas. Ainda não temos disponíveis no mercado. Eu vou aproveitar aqui o Paulo Monteiro. Paulo Monteiro, antes do intervalo, agora vai, né? Ele disse o seguinte, que todo o pessoal da USP, né, está se solidarizando à morte dos médicos. Eles faziam parte, então, do quadro da USP. Um dos professores, ele era professor do Instituto de Ortopedia e Traumatologia da USP. Eu tenho alguns colegas que fizeram cardiologia comigo que são egressos da USP e parece que ele era professor do IOT, que é Instituto de Ortopedia e Traumatologia da USP. Mas é o que você colocou. Eu acho que não só os médicos, o país está se solidarizando. Precisa acabar com essa onda de violência, precisa acabar. Isso precisa ser investigado pela polícia. Os culpados precisam ser identificados, punidos, e não só isso. Os mandantes também precisam ser culpados e punidos, que me pareceu ali realmente um acerto de contas. E o Paulo cita, ele conheceu aí o doutor Diogo, né, e fala que era um especialista em reconstrução óssea, né, pelo Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Portanto, um grande profissional. Ele está aqui lamentando, né, consternado, ele que é aqui de Santos, do Gonzaga, trabalha em São Paulo, também é professor e diz aonde chegamos e até onde vamos, né? Paulo, a gente lamenta demais aí a sua consternação, o seu conhecimento em relação a uma das vítimas, mas, inclusive, é complicado. Ele diz até que o doutor Diego, ele era parente de uma deputada aí, eu vou pesquisar aqui. É parente da Sâmia Bonfim. Então tá certo. certo. Parente da Sâmia Bonfim. Então eu vi pela internet, parece que ele é parente, irmão, eu vi alguma coisa pela internet. Na volta Isso. Eu já cito como... O sobrenome é o mesmo, é Bonfim. Eu vou dar uma pesquisada, Paulo, mas eu lamento e me solidarizo com o atuador aí e todos nós brasileiros. Vamos ao intervalo e voltamos já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Auto veicular, Forte
Forte Vistoria, pra não se arrepender. Forte Vistoria, 32238383, 32238383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G Plus. Acesse ingplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta às 9h07 aqui. Deixa eu mandar um abraço para o senhor Elias Menezes, lá em Cachoeira Paulista. Está ávido aí, semana que vem tem um feriado, né, da padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Aparecida, e é uma expectativa de grande fluxo, né? Cachoeira Paulista é uma cidade muito próxima, né, senhor Elias? Ali fica mais ou menos, uns 40, 30 quilômetros, né? Uma cidade com um pouquinho mais de 30 mil habitantes, mas que é muito receptiva para o turismo religioso, independentemente da sua religião escolhida, né? Vai lembrar que nós estamos num país laico e está uma polêmica danada, depois que o sujeito invadiu a igreja, deu uma picaretada na imagem. Olha, cada um no seu quadrado, literalmente, sem ter esse desequilíbrio também, né? Nós temos aqui a Tereza Raquel também, que manda um abraço, ela é de Santos, ali ela cita o quê? Ela fala Pompeia, né? Ia falar Jardim Pompeia, da Pompeia, e ela cita aqui, né? As intercorrências mais comuns, doutor Felipe, para um infarto, porque hoje em dia, ela disse que estava recentemente em um mercado onde um senhor começou a passar mal e caiu no chão e ninguém sabia fazer nada, ninguém sabia atender. Na verdade, a maioria não sabe mesmo, né? E nesses casos é bom que não faça, né? Que entre em contato. Mas ela disse que a pessoa, ela caiu ao chão, ela começou a bater os braços, depois ela estava espumando, né? Qual seria este quadro? Bom, pelo que ela está descrevendo, tem uma condição muito heterogênea de patologias que pode se apresentar assim, né? Pelo que ela está descrevendo, pode ser desde uma crise epilética, uma crise convulsiva,
chama tônico-clônica generalizada, que pode se apresentar dessa maneira, mas uma parada cardíaca, uma falta de oxigenação cerebral também pode se mostrar, pode abrir o quadro através de um quadro como esse. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é chamar ajuda. Mesmo nós, médicos, quando a gente chega num cenário de rua, a gente não parte para um atendimento. Isso chama visão de túnel. A gente deve evitar aquela visão de túnel, ir direto à vítima. O que eu tenho que fazer? Mapear o local, pedir ajuda. A gente tem o SAMU, que a gente consegue ter um tempo de resposta para intercorrências sérias abaixo de 10 minutos, o que é muito bom. Então, basicamente, quando a gente pegar algum caso como esse, a gente deve pedir ajuda, chamar o SAMU ou o Corpo de Bombeiros, se tiver alguma relação com trauma, se for acidente, se tiver vítima. E a gente tem que partir para o diagnóstico. O diagnóstico que a gente faz, a gente começa a ver, ouvir e sentir. A gente olha a vítima, a gente ausculta a vítima e a gente sente pulso na vítima. E a partir daí, a gente inicia os procedimentos. Se a pessoa não tiver pulso, a gente inicia a reanimação cardiorrespiratória. Se a pessoa tiver pulso, se tratar de uma crise convulsiva, o tratamento é um pouco diferente. Então, basicamente, nós vivemos numa cidade em que nós temos um equipamento público de ótima qualidade, porque quando o serviço público é ruim, a gente tem que falar. Sim. Mas quando é bom, tem que falar também. Então, o SAMU aqui é bom. O SAMU tem que ser exaltado. Então, nós temos um equipamento bom, e se alguém tiver com uma intercorrência como essa, o ideal é chamar o SAMU, deixar a pessoa em segurança, evitar entrar no meio da rua para fazer salvamentos, evitar entrar em alguma situação que coloque a própria vida em risco, evitar essa visão de túnel, só olhar a vítima, olhar o entorno, e aí sim, se a pessoa tiver algum tipo de treinamento, suporte básico de vida e for algum caso de parada cardiorrespiratória, iniciar o tratamento. Não é incomum isso acontecer. A nossa cidade, Milton, como você sabe, é uma cidade de idosos, então isso pode acontecer. Recentemente, na Ponta da Praia, teve um senhor que teve uma parada cardíaca, estava passeando com os netinhos, chegou a guarda metropolitana com desfibrilador, deu o primeiro choque nele, minutos depois chegou o SAMU conduziu esse senhor até a Santa Casa, ela fez uma angioplastia e ela foi resgatada, ela foi salva, tudo pela rede pública. Então você vê que é uma cidade que o poder público sempre pode melhorar, mas a gente tem equipamentos públicos, guarda municipal com desfibriladores, já é um ponto fora da curva. Nós já temos SAMU que chega rápido, nós temos uma equipe de hemodinâmica 24 horas, 7 dias por semana para atender o público pelo SUS. Então isso é uma coisa boa. Sim. Né? Então isso tem que ser falado, mas a principal dica é se colocar em segurança, colocar a vítima em segurança e chamar a rede de apoio. É isso aí. Vale lembrar que o Sistema Único de Saúde, o SUS, é um bom sistema. Claro que ele tem deficiências, como qualquer um. Veja que a gente tem informação de vários planos que não estão atendendo tão em conformidade como aquele que se associa a um plano espera. Então, claro que o doutor Felipe colocou muito bem, né? Eu até aproveitar aqui, citar, né? Tem gente aqui, a Magali, que era do Guarujá, dá bom dia, parabéns pelo programa. Ela cita aqui da matéria, exatamente, nós pensamos, e parece que nós pensamos e outros pensam juntos, isso é muito bacana, né? E o doutor Felipe participou de uma entrevista no Jornal Tribuna, não é isso? Deu uma entrevista ao Jornal Tribuna sobre AVC em pessoas jovens, que aumentou nos últimos anos, cardiologista de Santos, no caso do doutor Felipe, citando aqui, né? E uma matéria que cita aqui, em 2020, dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade, o SIM, mostraram 99.010 mortes por AVC no Brasil. É muita coisa. O AVC, ele tem 2 pontos, né? A pessoa pode falecer em decorrência do AVC, mas o AVC é uma das principais causas de afastamento pelo INSS. E custa muito caro para a sociedade a reabilitação, cuidar dessas pessoas. Acho que a Milcha pode falar um pouco mais como isso é delicado para a família, como isso é oneroso para a família, para a rede pública e para o sistema. Então, o AVC ele vem aumentando. O que nós temos que discutir enquanto política pública é ter um protocolo municipal de atendimento de AVC. Hoje ele ainda não funciona como a gente gostaria, mas a gente precisa caminhar para isso. Acho que o poder público, como você falou, o SUS ele é bom, sempre pode melhorar. Para coração, o SUS na cidade é muito bom, mas para AVC não é tão bom assim. E esses pacientes, quando eles não têm o tratamento adequado nas primeiras 4 horas e meia, que é tomar um remédio na veia, eles podem evoluir com sequelas. Isso é ruim para o paciente, isso é ruim para a família, porque adoece também, e é um ônus para a sociedade que acaba tendo que mitigar esse gasto no tratamento do paciente.
Então, esse é um dos pontos que a gente precisa debater um protocolo municipal de atendimento de AVC. Antes de eu perguntar para a Miúcha, apesar de ser frequentemente associada a pessoas mais velhas, como o doutor Felipe citou, o acidente vascular cerebral, o AVC, conhecido por muitos como derrame, né? O pessoal gosta popularmente de falar de derrame. Se tornou mais comum entre pessoas abaixo de 50 anos nas últimas décadas. A estatística, alvo do estudo pela medicina, e tem muito a revelar sobre o estilo de vida de jovens, né? O Ministério da Saúde aponta que entre 1998 e 2007, houve um aumento de 64% de internações por AVC. Entre homens de 15 a 34 anos, é de 41%. Né? Entre as mulheres, nessa mesma faixa etária, você também tem. Miúcha, eu tenho visto na rua mulheres, até mais homens, mas você percebe, o braço ali sem aquele movimento. Exato. A perna também, e tem sido muito comum. E você olha para essas pessoas, como disse o doutor Felipe, não são idosos. Uhum. São pessoas que têm menos de 40 anos. Essa jovem moça que eu vi, salvo raro engano, eu não passaria talvez de 35, 36 anos, né? E isso a gente percebe que é um prejuízo para o resto da vida que a pessoa tem. Como trabalhar isso? O que é possível profissionais como você fazerem? Então, é o que a gente vem conversando desde o começo, né? A gente não são causas multifatoriais, né? O que vem de base, que a gente sabe que de fato tem acontecido, é o sedentarismo. A piora da qualidade de vida tem dado maior incidência para que para várias doenças, inclusive a acidente vascular cerebral, aconteça de forma mais cedo. Como o doutor Felipe falou, né, o tratamento é muito custoso. Então, eu penso que a gente precisa educar a população para ter com coisas básicas, pensando em prevenção, para que isso não aconteça, né? Então, é claro que hoje a gente sabe que se dormir bem, se você se alimentar direito, se fizer atividade física, a incidência diminui bastante, né? Mas vamos falar sobre, assim, agora aconteceu, né? Ela é uma doença diretamente ligada a patologias cardíacas, porque, na verdade, as células cerebrais, elas são pouco tempo de vida com falta de oxigênio, né? Em 5 minutos a gente acaba matando, as células não sobrevivem, né? Então acaba acontecendo uma hipóxia, né? Por uma alteração às vezes cardíaca, e aí ali acontece a lesão. Então, pós a lesão, que ela pode ser transitória, como a gente tinha comentado, né? Fora do ar com vocês. Após a lesão, se deixar alguma sequela, o atendimento ele precisa acontecer de forma imediata. A gente sabe que o tempo de tratamento, o tempo que eu digo de lesão aguda, subaguda ou crônica, né? Se a gente atingir na fase subaguda, aguda é aquela hora que o paciente está no hospital, que ele teve, né? Mas se a gente conseguir atuar na fase subaguda, é a forma mais de melhor reorganização do cérebro para a gente estar... Isso, ou sequelas ou reorganização para que a pessoa volte às funções, né? Mesmo que com uma sequela menor. A gente trabalha muito em cima das capacidades hoje em dia, né? Antigamente a gente falava muito assim, o paciente, você teve um AVC, então você, seu braço não vai mexer, a sua perna não vai mexer, você não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. E hoje a gente tenta conversar com os pacientes de uma forma sobre as capacidades, né? Então, assim, você teve um AVC, você teve morte cerebral, e aí seu cérebro está lá em alta tentativa de se reorganizar. Como é que chama, Miúcha? A pessoa sofre, me fugiu agora, de rima, a boca fica torta na hora que a pessoa sofre esse AVC? Desvio de rima. Desvio de rima, exatamente. E aí a pessoa tem isso e já causa um pânico em quem está do lado, porque normalmente o que acontece... O doutor Felipe vai explicar, até porque tem pergunta da Carla Prudêncio, de Jundiaí aqui, pergunta boa, viu? Ela pergunta o seguinte, qual é a diferença do AVC isquêmico para o hemorrágico, né? Eu poderia até falar aqui o que eu acho que é o pior, mas não vou falar não, porque o doutor Felipe vai explicar, e aí a Miúcha vai dizer até essas consequências, porque esse desvio de rima, né? Inclusive a gente recentemente teve, graças a Deus ele se reverteu, mas em grande parte dos casos eles não reverte não. Doutor Felipe, por gentileza, responda a Carla Prudêncio de Jundiaí. Bom, Carla, bom dia. Basicamente, a apresentação clínica ela é semelhante, tá?
do AVC isquêmico quanto do AVC hemorrágico. Então, ou seja, não tem, sem fazer uma tomografia, para eu dizer que se o caso é de AVC isquêmico ou AVC hemorrágico. O que vai nos balizar é a tomografia. O AVC isquêmico é uma doença mais prevalente. De cada 10 pacientes que têm AVC, 7 são AVC isquêmico, 3 são AVC hemorrágico. O prognóstico do AVC hemorrágico e do AVC isquêmico depende da região e da quantidade de cérebro danificado, e da sequela que ficou e da causa. Então, esse paciente chega, a gente tem que fazer uma tomografia breve para a gente saber se o AVC é isquêmico ou se ele é hemorrágico. Se o AVC for isquêmico, nós temos tratamentos que a gente pode fazer até 4 horas e meia do início dos sintomas, que é um remédio que chama trombolítico, que você dá na veia do paciente para dissolver esse coágulo. O que ocorre muitas vezes é que um AVC que era isquêmico tem focos de hemorragia dentro, o que agrega em grandes problemas. Então, na verdade, respondendo a pergunta dela, o AVC hemorrágico ele tem um prognóstico pior, mas a apresentação clínica é muito semelhante. É impossível, sem uma tomografia, eu dizer se é um AVC isquêmico ou se é um AVC hemorrágico. E você tem um período ali para atuar. O profissional, quanto mais rápido ele receber esse paciente, é aquele período que ele pode tentar reverter danos que sejam causados e de repente não possam ser revertidos. Isso, Edu. Você colocou muito bem. Chama de janela, né? A janela para receber esse remédio é assim, a gente fala, quanto mais rápido, melhor. Tempo é cérebro. A gente fala assim, tempo é cérebro. Então, se eu consigo chegar esse paciente, fazer uma tomografia, aí eu faço uma avaliação clínica desse paciente, eu dou uma notinha. E se essa notinha, ele pontua mais que 2 pontos nessa escala, eu já passo a avaliar esse paciente para receber essa medicação. Essa medicação é capaz de mudar o prognóstico do paciente. Recentemente, algumas instituições têm feito cateterismos cerebrais muito semelhantes com o cateterismo do coração para dissolver esses coágulos de forma intracerebral. Então, entra com catéter, em vez de jogar o remédio diretamente no sangue, ele joga no cérebro, no vaso que está entupido. E a gente vê que isso tem uma resposta magnífica. Olha só. Pessoas que chegam com o braço paralisado, você faz o cateterismo, joga na artéria, elas voltam a mexer o braço 5 minutos após. Então, eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar, é isso que a gente tem que desenvolver, e é esse tipo de assistência que a gente tem que cobrar do poder público cada vez mais, ter um sistema de saúde coeso, começa com boa educação para a população, para a família reconhecer precocemente, um SAMU que chega de forma precoce, faz o atendimento inicial, faz a triagem, transfere para aquele equipamento mais adequado para prestar aquele tipo de atendimento, evitar levar uma gripe para cá e levar um AVC para lá, mas ter protocolos muito claros, como hoje tem, e capacitar estruturas hospitalares pela rede pública capazes de fazer esse tratamento inicial do AVC. Eu vou passar para mim hoje, mas tem uma pergunta aqui, que é o Newton Castro, ele é de São Paulo, mas ele tem residência, diz que está inclusive em Bertioga. Ele fala aqui, queria agradecer muito o atendimento da Santa Casa, né? Pois meu pai sofreu... Aqui eu não entendi muito bem, Newton. Se eu entendi errado, desculpa, ou entendi certo. Ele disse que o pai dele teria sofrido um AVC, em princípio, isquêmico, e na chegada, né, o atendimento em Bertioga, segundo ele, não foi tão qualificado, ele não está aqui presumindo nada, mas ele diz, após a chegada, que não foi tão rápida, levou cerca aí de 4 horas e meia, né, de Bertioga para cá até o atendimento, e a vinda foi muito demorada, registrou-se o fato do pai dele ter sofrido um AVC hemorrágico. Consequentemente, passou-se por uma cirurgia. Quando é o normal disso, doutor Felipe? Eu volto a falar, é muito fácil ser o médico do dia seguinte, o médico da tarde, o que o fisioterapeuta que vê depois. Para não correr no erro de falar besteira. É muito complicado essa situação de você atribuir algum juízo de valores. Longe de mim tá participando disso, né? Exato. Mas o ideal é a gente saber que todos os sistemas têm que estar interligados, de modo que entreguem o paciente com uma tomografia realizada para o médico habilitado para usar esse remédio. Então, nós temos que ter saúde, o sistema tem que se conversar de modo que o quê? Que deixe para esse médico, que vai ter que tomar a decisão se dá ou não dá o remédio, uma tomografia computadorizada, o ideal é realizar o quanto antes, um protocolo regional de AVC, para quê? Para o paciente que tem suspeita, o SAMU atende em casa, leva, faz a tomografia, chega pro profissional com a tomografia.
Porque não adianta chegar para você já tem a unidade do SAMU que tem o médico. Não adianta chegar para o médico sem a tomografia, que é 2 trabalhos. O médico vai atender, como eu já citei anteriormente, clinicamente é impossível você distinguir se é um AVC isquêmico ou se é um AVC hemorrágico. E aí você, com a tomografia, você consegue fazer a avaliação adequada e iniciar o remédio, que é o fibrinolítico, é o trombolítico. Se você consegue reverter as possíveis sequelas que esse paciente possa ter. O Miúcha, saindo desse quadro que o doutor Felipe citou, inclusive parabenizar aqui até a maneira como ele diz assim, até ele seguiu na questão, não quero culpar ninguém, pelo contrário, só tenho elogios, e está parabenizando a gente aqui, né, por ter trazido o doutor Felipe e a Miúcha, que é tão importante avaliar. O Miúcha, dados causados, eu tenho a Sônia que mandou aqui, a Sônia Abreu também, ela perguntou, normalmente as pessoas ficam com problemas, né, nos membros, né, quando não, até a questão neurológica é afetada, né, é claro que é a primeira que é afetada, muitos casos, como até disse o doutor Felipe. Agora, ela cita, nem tudo está perdido. Para isso existem os profissionais para ajudar, para que a pessoa, se não tem, ela assim, não vai ter a vida normal. É quase isso, né, o Miúcha? É claro que ela vai ter alguns problemas, né? Ela vai ter que se adaptar. O problema maior, né, são as causas que levaram a isso e as consequências, para evitar um segundo AVC, né? Isso. A sequela ela depende muito da área que houve a isquemia, né, no cérebro. Então, às vezes, o paciente perde não só a parte motora, pode perder fala, pode perder alteração de comportamento, pode perder visão. Então, depende da região. O cérebro é muito matemático, né? Cada região ele é responsável por determinada função. E aí, então, depende muito de onde foi acometido. Aí ela vai perder a função daquela região e... Opa, me perdi um pouquinho na conversa. E aí, a gente vai fazer o tratamento focado na capacidade para voltar à vida normal, ao cotidiano. Então, assim, na grande maioria, porque pega uma artéria bem pontual, né, que é a cerebral média, o paciente fica com hemiplegia, né? Aí se pega do lado direito, ele pode perder se pega o lado esquerdo, ele fica hemiplégico de lado direito e possivelmente pode perder a fala, né? Ou se fica hemiplégico à esquerda, ele mantém a fala. A gente trabalha com o paciente para que ele volte a uma vida típica, tá? A gente dá condições para que ele tenha uma nova situação no ambiente. A gente tem pacientes que voltaram a correr, mesmo hemiplégico, né? A gente tem pacientes que mesmo com déficit de fala, voltaram se comunicam através de prancha de comunicação. Então, assim, hoje em dia a tecnologia está aí, né? E a ideia é a gente capacitar e fazer mudanças no ambiente para que o paciente tenha a vida normal. O que seria de atípico nisso? É que dispositivo ele vai usar para que ele mantenha o cotidiano dele, né? Como eu te falei, hoje a gente pensa muito nas capacidades e não pensa mais, você não vai ser capaz de fazer isso, você não vai ser capaz de fazer aquilo. Então, o paciente que é hemiplégico com o lado direito, ele vai começar a comer com a mão esquerda, vai escrever com a mão esquerda. A gente volta a treinar o paciente para as possíveis capacidades de uma vida ativa. A gente sabe que a incidência de um paciente que teve um AVC, ter um novo AVC, ela aumenta muito, né? Então, assim, é muito comum um paciente que teve um AVC ter um novo episódio de AVC. Então, esse paciente precisa estar ativo. E muito bem tocado pela Miúcha, doutor Felipe, essa questão de se ter um segundo, a gente sabe que o primeiro é ruim, um segundo será péssimo, né? Realmente aumenta em 30% a chance da pessoa ter um segundo AVC. Agora eu queria perguntar para a Miúcha, se você me permite, À vontade. Até quanto tempo depois que a pessoa teve um AVC, a gente pode ter alguma melhora no tratamento fisioterápico, de suporte desse paciente? Tem uma data? Ou esse paciente ele segue em tratamento eterno? Como é que é isso aí, Miúcha? Então, hoje os estudos mostram que a fase subaguda é a melhor fase de adaptação cerebral para que a gente venha com essas novas funções e adaptações. Enquanto tem vida, tem neuroplasticidade, né? Neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro tem de se regenerar. Então, a gente acredita que o cérebro, a gente está aprendendo sempre, graças a Deus, a gente está aqui para isso, para aprender. Então, assim, enquanto a gente está vivendo, o cérebro está lá se adaptando e reaprendendo, ou aprendendo, enfim, habilitando.
o tempo, ele, assim, eu acho assim, a reabilitação em si, né? A habilitação a gente faz na fase aguda. Então, a gente habilita algumas coisas. A reabilitação, a gente tenta focar na fase subaguda, né? Então, a gente vai trabalhar muito, vamos tentar recuperar mesmo, recuperação daquilo que foi lesionado. Então, a gente tem ali um tempo de 6 até 2 anos, alguns estudos falam isso. A partir daí, a gente sabe que essa adaptação, essa reorganização, ela ainda existe, mas ela é muito pontual. Qual seria o ideal? Né? O paciente vai se manter em reabilitação eterna? O ideal é que ele viesse com uma meta que a gente traçaria, vamos por uma meta SMART, né? Uma meta a curto prazo. Hoje, a gente ficaria num esquema de vinda periódica. Olha, eu tenho uma dificuldade disso. Hoje eu já estou com dificuldade porque eu quero voltar para a academia e eu não estou conseguindo. E a gente vai adaptar um tênis, a gente vai adaptar o espaço, o ambiente. Hoje em dia a gente fala muito em adaptação do ambiente. E aí a gente treina esse paciente 2, 3 vezes. O terapeuta vai, o terapeuta ocupacional, enfim, a fono, depende da queixa principal, e a gente consegue adaptar aquele ambiente, aquela condição do paciente, e aí ele faz sozinho. A gente tem conversado muito sobre a alta, né? Porque tem aquela coisa assim, se fica com o paciente, esse paciente é meu, não solto por nada. E não é mais assim. Né? Hoje em dia, a ideia é você dar alta cada vez mais rápido para esse paciente, não porque você não quer atender, porque é vida. Ele tem muito mais a aprender andando na praia. Sim. Ele tem muito mais a aprender comendo na casa dele, ou adaptar a situação para ele comer na casa dele, do que ele ficar dentro de uma clínica fechado, imitando aquela condição. Né? Então, a vida real ela é muito maior na questão rica em questão de aprendizado. E uma outra questão, Milcha, a gente viu recentemente o exoesqueleto, inclusive vimos uma senadora, a Mara Gabrilli, que teve um trauma raquimedular usando esse exoesqueleto que foi desenvolvido por um brasileiro fora do Brasil. Quando que a gente vai poder ter essas tecnologias aí, essas coisas para reabilitação neurológica na nossa prática clínica? Quando é que você acha que a gente pode efetivamente contar com esse tipo de apoio no tratamento aos pacientes que têm algum tipo de sequela neurológica? Eu acho que o grande futuro da reabilitação ela está na engenharia, né? Ela não a medicina corre muito a paralelo, mas a gente vê a engenharia vindo bem mais afrontosa, assim, né? Porque quanto tempo, né? Quando a gente vê, na verdade, assim, a questão da engenharia ela é maravilhosa, porém ela tem um custo muito elevado, né? A gente viu a Mara no exoesqueleto, mas se a gente visse de forma mais mais aprofundada, a gente vê que o exoesqueleto ele não é uma coisa que a gente vai ver na rua. Sim. Um paciente com lesão medular, né, com aquela veste andando. Ele é para reabilitação. Ele é válido? Ele é super válido. Né? A gente está falando de qualidade de vida, a gente está falando de vivência, a gente está falando de uma série de fatores que colocam o paciente que fez uso à frente de um paciente que não fez uso. Só que a gente também está falando de um exoesqueleto de R$1 milhão para usar em terapia, né? Não é para usar na vida real. Então, a gente ainda tem essa lacuna, que é muito importante, mas que a gente precisa começar a diminuir aí esse corredor, porque ela é o caminho. Eu não tenho dúvida nenhuma de que é o caminho. A gente percebe que tem até uma coisa que é interessante, né? A gente tem tanta coisa na engenharia e, ao mesmo tempo, a gente fala de como fazer o uso. Então, às vezes, você pega aqueles andadores, né, que usam para as crianças super potentes, mas, na verdade, o andador não entra no elevador, porque ele precisa ser grande para dar segurança, para não tombar para o lado, enfim. Né? Então, o que é adaptado e o que não é adaptado? O andador é adaptado, mas ele não entra num elevador comum, então ele não é adaptado, enfim. Ainda a gente ainda esbarra nessas queixas que não são, quando a gente leva para a vida real, ela não funciona tanto, né? Então, a ideia, às vezes,
como fala assim, utensílios de menor valor têm mais utilidade na vida real. Entendi. E a nossa região aqui também precisa se adaptar muito, né? É muito difícil levar um cadeirante num restaurante, é muito difícil levar um cadeirante para fazer alguma atividade simples. A gente vê que teve uma medida até da Municipalidade de Santos de facilitar o acesso em alguns canais da praia. Você tem uma prancha de madeira que consegue levar o cadeirante até a praia. Então a gente precisa de mais políticas públicas que incluam essas pessoas. Eu fico feliz aqui dos ouvintes, eu falo assim, eu cada dia fico mais feliz e vou aprendendo mais. Né? Primeiro, o doutor Roberto Monteiro, é um ex-desembargador que mora na Ponta da Praia, ele fez uma colocação para o doutor Felipe, que é o seguinte, se o doutor Felipe entende, eu estava aqui até buscando outro tema, doutor, e aí a gente vai... Mas é o seguinte, após a pandemia, e mesmo antes da pandemia, muitas pessoas elas não têm o hábito de procurar profissionais, não fazem ali regularmente uma análise, não procuram fazer ali um monitoramento de batimento cardíaco, não veem ali a sua questão de organismo, né? Evitam. A pandemia foi um sinal de que nós estávamos muito pré-históricos, né? E sempre desdenhamos dos médicos. Quando há uma orientação, não seguimos, principalmente quando se fala em hábitos mais saudáveis de alimentação, também mantermos em dia com hábitos mais regulares de exercícios, e a gente percebe que agora explodiu isso, né? Não que não houvera antes, segundo ele aqui, este fato, mas na visão do nobre médico, o porquê, né, desse aumento agora também entre jovens e adultos, e ele até citou o caso aqui da Gleisi Hoffmann, que eu fui lendo e fui pesquisando aqui, né? Ela revascularizou. Então, a Gleisi Hoffmann continua, ela estava se recuperando de um pós-operatório de cirurgia de revascularização do miocárdio. Confesso que eu nunca tinha ouvido falar nisso. Doutor Felipe, primeiro, o doutor Roberto Monteiro tem razão, que as pessoas fogem do profissional como se o médico fosse um bicho ruim, né? Ou fosse fazer mal para você. Pelo contrário. Então, depois elas mantêm hábitos totalmente errados na alimentação, na questão não se cuidar, e aí vem a consequência, como disse a Miúcha, depois é mais difícil para correr, né? Por gentileza. Bom, vamos lá, respondendo por partes aí. Eu acho... A gente tem no nosso país um problema de educação, né? Do mesmo jeito que você fala para um filho, olha, não põe a mão na tomada, não põe a mão na tomada, não põe a mão na tomada, e a primeira vez que ele toma o choque, ele nunca mais põe a mão lá, isso eu extrapolo para as doenças cardiocérebrovasculares. Você fala, olha, pôr muito sal na comida é um problema, o cara não sente nada. Tá acima do peso é um problema, o cara não sente nada. Ter glicemia elevada não é legal, fazer uso regular do álcool não é legal. Então nós temos um problema de educação. É muito difícil você conscientizar uma pessoa de algo que ela não sente, que aquilo pode ser letal ou sequelar ela. Então, isso nós temos na nossa sociedade claramente. Recentemente eu estive nos Estados Unidos, e lá a mídia é muito mais agressiva que aqui. Então ele mostra, eu estava assistindo um canal de televisão e no intervalo ele mostrava dos remédios que reduz o risco da pessoa ter AVC. Ele mostra a pessoa andando na rua com e sem o remédio. E ele mostra uma pessoa sequelada. Então, respondendo o que o Dr. Roberto falou, nós temos no nosso país um problema de educação. Educação é um ponto. Hoje é o dia do professor. Exato. E não tem como a gente deixar a questão da saúde, as questões sanitárias dissociadas da educação. Nós precisamos começar com educação. Óbvio que nós temos um problema. Você educar uma população leva tempo. Exato. Leva gerações. Às vezes você nunca consegue. E é um dinheiro em que você tem pouco dividendo político. E nós temos dificuldades para as pessoas enxergarem que se ninguém começar pela base, pela escola, ensinando uma criança a importância de escovar os dentes, ensinando para a criança a importância de comer bem, de evitar fazer uso de sal, nós vamos ter desfechos cada vez mais negativos. O Brasil mostrou que não foi bem só na pandemia, já estava mal antes. Sim. Só piorou na pandemia, só exacerbou um povo que tem pouca cultura. Quando você vê o LeBron James investindo uma fortuna em atendimento médico, fisioterápico, você vê que os profissionais aqui do Brasil não dão esse valor à saúde. O LeBron James está aí com quase 40 anos, jogando em altíssimo nível, como se tivesse 25, 30 anos. Então você vê que o que nos difere dos outros povos, dos americanos, dos europeus, a cultura da educação. E hoje, no Dia dos Professores, que eu considero a profissão mais importante, porque sem ela não teria nenhuma outra, eu acho que eu, como médico e gestor da área da saúde privada, eu entendo que a gente tem que educar a população.
tem que desburocratizar exame, tem que usar a mídia a nosso favor. Nós vivemos aí a internet agora com um monte de besteira. Você vê, as pessoas chegam no consultório já com um monte de informações falaciosas, fantasiosas, e o que é importante, a gente não consegue transmitir. Então, nós, enquanto nação, temos que investir na educação, e hoje, por acaso, é o Dia do Professor. Isso é uma coisa que eu acredito. E há dias atrás, nós tivemos o Dia do Coração. E não é aquele negócio de coração por causa do amor vermelho, não. É para que as pessoas entendam que nós temos ele aqui e precisamos cuidar. 90 milhões de mortes no mundo por ano de doenças do coração. Ou seja, se o estado de São Paulo tem 20 milhões de pessoas, são 4 vezes o estado de São Paulo morrendo todo ano, ou 2 vezes a população da França. Nossa. Isso é relevante, não acontece só no vizinho. Eu tenho que ir para o intervalo, depois eu quero que na parte final a Miúcha responda em relação... Eu não sei se eu entendi errado ou não entendi errado, porque também jornalista escreve tudo, depois fica procurando alguém para descrever o que ele anotou ali, né? Seria siridonce motora ou é série de doenças motoras? Distúrbios motores? É que a Virgínia me passou e eu estava ali na relação, que seriam... Mas nós vamos falar aqui provavelmente sejam problemas motores em adultos que você tem. Eu acho que é importante falar. E só para não esquecer o Dr. Roberto, senão depois ele puxa a minha orelha aqui, eu vou ficar orelhudo, né? Em relação a Gleisi Hoffmann, ele falou em que se deve essa questão operatória da cirurgia de revascularização do miocárdio. Vamos lá, Dr. Roberto, esclarecendo bem. A cirurgia de revascularização do miocárdio é a tal mamária safena. Tá? Para quem essas cirurgias têm que ser indicadas? Geralmente são para pacientes que têm vários vasos doentes, que o stent, que seria uma opção de revascularização, ele não é muito bom você usar ele em vários locais no coração, que gera um processo inflamatório generalizado no coração e muitas vezes não responde. A gente sabe que quando a gente compara a estratégia de fazer uma cirurgia das pontas da mamária da safena com o stent em pacientes diabéticos, parece que tem uma tendência em as pontes serem um pouco melhor para pacientes diabéticos, né, Miúcha? E a gente sabe também que a anatomia do coração, quando você tem uma região chamada tronco da coronária esquerda, a gente tem uma tendência, pelo risco de você colocar um stent e ter sucesso, a revascularizar. Então, basicamente, doutor Roberto, para pacientes que têm lesões de vários vasos, para pacientes que são diabéticos, tem uma tendência maior a fazer uma revascularização cirúrgica. E para aqueles pacientes em que tem a lesão na região chamada tronco da coronária esquerda, que é uma região que é vital para o nosso corpo. Tá aí, muito boa explicação. A gente vai a um rápido intervalo e aí a Miúcha vai tentar decifrar aqui para a gente e vai falar sobre isso que é importante. Ela tem um projeto bacana, inclusive nós tivemos na outra semana com a doutora Darcy aqui, e ela não esquece, ela falou assim, tem um projeto bacana com a Miúcha que a gente vai tocar em breve, vamos falar para vocês, e é muito bom tratar da saúde. A gente vai ao intervalo e volta já com essa parte final. Diga, Virgínia. Participações. Vanessa Gomes, parabéns, 2 convidados e profissionais maravilhosos. Dininha Couto, bom dia, amigos, parabéns aos convidados. Vanessa Gomes, estou impressionada com a qualidade da entrevista, parabéns a todos. Eu agradeço as suas palavras aí, a qualidade dos nossos convidados. Mandar um abraço para o Luiz. O Luiz está pertinho da gente, ele está em Coimbra, em Portugal, está vibrando lá. A sua reestreia o seu programa Destino Portugal para todo o planeta também, no Travel Box, né, canal aí. Ele está dizendo o seguinte, que em Portugal tem dificuldade de encontrar grandes cardiologistas. A Europa tem um sistema que é sistema público, né? E o sistema público europeu, ele investe muito mais na medicina da família, da medicina de grupo, né? Que é um pouco diferente do nosso país, né? Aqui você já tem acesso direto ao especialista. Exato. Porque nós temos no nosso país, 40% das pessoas têm um plano de saúde. E o plano de saúde, ele dá acesso a pessoas que, na verdade, assim, uma grande parcela você resolveria na rede básica, né? Mas é um direito da pessoa, é um contrato comercial que ela fez e a pessoa decide ali investir um dinheiro e acaba, tem um problema de pressão que poderia ser resolvido por um clínico, a escolher um cardiologista, né? Então eu acho que tem diferenças muito grandes do sistema brasileiro e do sistema português, que é o sistema do SUS, vamos dizer assim, da Europa, né? Lá o tratamento ele é basicamente bancado pelo governo. Você tem poucos locais que aceitam o seguro privado e realmente você não consegue, vou marcar um cardiologista. Não é tão fácil assim. Então as pessoas não falam isso daí. Mas talvez a região de Santos, nós temos aí, você consegue ter um delay de agendar um cardiologista pela rede pública ou pela rede privada rápido. Sim. E Santos, quando a gente fala em saúde pública, nós tivemos dados que eu fiquei muito feliz aí. A taxa de mortalidade materno-infantil definida pela OMS,
seria 0, né, o ideal, mas aceito pela OMS é 10 óbitos para cada 1.000 nascidos vivos. Recentemente, Santos e Praia Grande tiveram resultados esplêndidos. 5, 6 óbitos para cada nascido vivo. Enquanto outros municípios da nossa região tiveram resultados desastrosos, o que é bom tem que ser falado. Santos e a Praia Grande foram muito bem nesse quesito. Um exemplo negativo disso, infelizmente, foi a cidade de São Vicente. A gente comentou esse fato aqui, lamentar, mas a gente aqui não critica pela crítica. A observância foi cobrar do prefeito, da Secretaria de Saúde, uma atenção maior e contratar mais profissionais, valorizando esses profissionais, o que é tão importante, né? Eu vou ao rápido intervalo com a partezinha final do programa, para a Miúcha ainda falar, e o doutor Roberto Monteiro, ele diz assim, sou fã do programa, sou fã de vocês, adorei esse programa, e vocês deveriam estar além da rádio, aí também na televisão. Já passei por televisão, dá muito trabalho. E ele perguntou, o doutor Felipe, na volta do intervalo, vai falar, ele quer saber onde que o doutor Felipe atende, né? A gente mostra o milagre, mas diz onde o santo está, né? Tem que mostrar, né? A gente vai falar assim, a gente volta já, sai daí não. Paulo Miyashiro, parabéns a todos. Paulo Miyashiro, esse nome não me é estranho. Um abraço ao nosso nobre vereador, atual presidente da Câmara de Santos, né? Deve estar ficando... Já apareceu os cabelos branquinhos? Estão aparecendo Não já? aparece. Não aparece? Tem uma esposa muito boa, a vida é tranquila. Não tem cabelo branco. Não, o problema é que em casa a vida é tranquila, não deu tranquilidade para ele na rua, né? Então tá bom, a gente volta já, um abraço ao vereador, também manda um abraço para o Sérgio Santana, está sempre com a gente, e para o Fernando, né? E para o Leonardo, lá, proprietários da Panificadora Flor, na Almirante Tamandaré, que dizem que cuidar do coração é importante, né? Ele que manda para mim sempre a seguinte dica, viu, doutor Felipe? Pão de cara não engorda. Realmente não engorda. Depende do quanto não, você come. Não, quem engorda somos nós. É verdade. Pão de cará não engorda. Quem Verdade. engorda somos nós. A gente volta já, não sai daí não, com a Miúcha Miyashiro, fisioterapeuta, e também o Dr. Felipe Sacab, médico cardiologista. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Laudo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que
tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade ENGE Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação ENGE Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta com a parte final do programa, aqui às 9h49, sem tempo para muita coisa, mas miúcha, eu mostrei aqui a prova do celular, né? Eu não sei se eu entendi errado, se eu não entendi errado, mas vamos lá, né? Se foi mandado errado, mas em relação à questão motoras dos adultos, que você tem esse trabalho todo, até depois a Miúcha também vai falar agora nessa intervenção dela, onde que ela atende, porque o doutor Sakabi vai falar, o doutor Roberto Monteiro, eu falei de puxar a orelha, ele falou, Eduardo, eu falei do doutor Felipe, mas também perguntei da moça, né, da fisioterapeuta, a Miúcha, ela também vai falar. Em relação a essas doenças motoras, os problemas motores. As desordens, eu trabalho com desordens motoras, né, tanto no adulto quanto na criança. Hoje eu estou focada um pouco mais na criança, mas ainda tendo adulto. E na questão de reabilitação, eu não entendi muito bem a pergunta, desculpa. Não, em relação a consequências, por exemplo, que a pessoa acaba tendo perdas motoras, consequência pode ser exatamente de um AVC ou de uma outra questão, de uma doença que ela possa ter tido. Qual o trabalho que a fisioterapia pode ser dado para auxiliar nisso? Ok. Então, o trabalho ele é focado na reabilitação para que essa pessoa volte à sociedade, ser capaz de viver em sociedade de forma plena. Hoje a gente procura fazer o treinamento, né? Eu uso como treinamento, o treinamento dessa pessoa por um período, para que ela se adapte em casa, no ambiente do trabalho, para que ela volte ao trabalho o quanto antes e para que ela tenha condições plenas na sociedade. Tá? Então, o foco é total na capacitação dela para ter uma volta plena, independente da gravidade da sequela. Não sei se isso fica claro, né? Então, a gente pega assim, pessoas com alto nível de severidade, tá? E a gente procura ver assim, qual é a função que ele consegue, a melhor forma dele fazer uma função possível dentro daquilo. Então, essa é a ideia. Tá? Então, um paciente que teve uma lesão medular alta, e aí não mexe braço, não mexe perna, enfim, ficou lá com uma sequela motora bem importante. Então, a gente vai tentar adaptar esse paciente de uma cadeira motorizada, em alguma coisa que ele use com o pescoço, que ele consiga falar ou se comunicar através de movimentos de cabeça. Então, independente do nível da severidade da desordem motora, a ideia é adaptar esse paciente para que ele tenha melhor capacidade até uma recuperação vital. Eu vou pedir desculpa para os nossos ouvintes, eu não vou conseguir colocar todo mundo, mas eu peguei uma pergunta aqui que eu não vou deixar o doutor Felipe ir embora e responder. O Henrique Alves, ele é de Joinville, Santa Catarina, diz que choveu pra caramba lá, aqui também, viu? Mas eu sei que ele tem histórico de enchentes bravas, né? Ele disse que fez uma viagem ano passado e ele foi para a Holanda, e lá ele leu um artigo
que dizia do uso do canabidiol em relação a doenças cardíacas. Se isso está avançado no mundo e no Brasil, e se o doutor Felipe, por esse engajamento aí com pesquisa que ele está citando aqui, ele parabeniza, ele diz que em Joinville não tem um programa como o nosso. Bacana, fiquei feliz da vida, meu coração até já está batendo mais forte. Isso eu também quero responder. Então, mas, ambos... O canabidiol é uma droga muito boa. Recentemente, uma propositura política de um político da região de facilitar o acesso na rede pública foi recebida por toda a comunidade multidisciplinar, médico, fisioterapeuta, com muito entusiasmo. Foi uma medida realmente que olhou para a população, fez o diagnóstico de algumas pessoas que estavam à margem da sociedade, precisariam ter um olhar mais atento. Então, parabéns ao deputado Caio França por essa atitude. E só lembrando, né, doutor Felipe, é o uso do canabidiol, não da maconha em si. Não é o THC, é o canabidiol. Exatamente. Vamos lá. Então, esse tratamento veio para ajudar, para ser uma das coisas a mais, não é a pílula mágica, para o tratamento para algumas condições neurológicas e psiquiátricas. Não existe documentação séria de orientação de sociedades para benefício cardiovascular com o canabidiol neste momento, que foi o que me foi perguntado. Pois não. Isso não quer dizer que o canabidiol não é muito bom para outras coisas. Sim. A gente vê até pessoal fazendo uso do canabidiol para performance esportiva, para uma recuperação muscular. No entanto, não existe documentação científica robusta que evidencie um equilíbrio entre benefício elevado e risco baixo. Então, para coração, ainda não temos essa evidência do canabidiol. Eu vou deixar para a Miúcha falar um pouco da parte neurológica, mas para coração, ainda a gente não recomenda o uso de forma sistemática. E antes de me despedir, só agradecendo aqui a participação, né? O doutor Felipe vai dar, mas o doutor Monteiro perguntou onde você atende aqui, onde você está atualmente atendendo na cidade. E aproveitar e te mandar um abraço a todo o pessoal da Santa Casa, mandar um abraço também para o Augusto Capa de Casa, falou conosco, né? Trazer o Augusto aqui para falar bastante, porque o Augusto fala pouco, né? Podemos convidar ele. Vamos convidar o Augusto Capa de Casa, obrigado também pela preocupação. O doutor Vinícius e o doutor Sementini. Isso, foi muito gentil também. Doutor André Sementini, dois grandes médicos, o doutor Vinícius e o doutor André. Agora, onde o doutor Felipe atende? O meu consultório hoje é na rua Tocantins, número 70, no Angiocórpore, como é já há 14 anos. Sim. Lá. Eu faço consultório lá. E se alguém quiser marcar uma consulta, pode entrar em contato com o telefone 3208-0800. Repita, por favor. 3208-0800. Pronto, assim ninguém fala, só deixou uma vez falar. Miúcha, o uso do canabidiol, respondendo o Henrique lá de Joinville. Muito boa explicação do doutor Felipe, eu quero o seu complemento aí. Então, para desordens motoras e para pacientes psiquiátricos, a gente tem nível B de evidência, que possivelmente funciona. Né? Nível A de evidência são as melhores evidências, assim, é para fazer o uso. Sim. A gente tem nível B de evidência, que é muito bom, tá? Possivelmente uso, são evidências robustas. Sim. Consistentes, né? Consistentes, e ainda precisa de tempo, na grande maioria, porque precisa de mais estudos para que a gente comprove de forma efetiva. Para convulsões, já tem alguns estudos com nível A de evidência. Eu li isso. Que eu acho que é muito importante, porque a gente tem crianças que, de fato, às vezes não evoluem de forma motora ou cognitiva por conta de convulsões persistentes. Então, é muito importante. E a gente acha muito bom assim, essa colocação, a quantidade de meio de comunicação falando sobre o canabidiol, desmistificando, né, que não é uma maconha medicinal, é o canabidiol. Ele está aqui para beneficiar, né, os pacientes, e eu fico feliz a gente poder ter falado sobre isso. E o Rafael Morvando, aqui do Guarujá, ele fala assim, agora eu vou pegar a tua brincadeira aqui sarcástica, mas eu vou transformar na... Ele diz, agora entendi porque que o músico aqui da banda de Santos Aliados tinha uma... Não. A planta eu só peguei isso porque ele cita aqui que o médico receitou para ele. Mentira. Médico não receita o uso da maconha, doutor Felipe. Esse músico ele foi solto hoje, teve habeas corpus provisório hoje, né? Exato. Vamos deixar uma coisa clara. Uma coisa é o uso do canabidiol sintético, existe documentação científica. A maconha, o THC,
Ele é uma droga. Exato. Está se discutindo, ele é tido como droga, ou seja, o benefício dele ele é inferior, o risco é muito maior que o benefício. Correto. Na minha opinião, rapidinho, a gente gosta muito do Aliados, fez bastante coisa aí. Não estamos estabelecendo juízo de valor nenhum. Mas eu acho que a sociedade precisa discutir essa história da descriminalização. Na minha opinião, só voltando a esse assunto, saber o que é remédio e o que é droga. A planta é droga, tá? O remédio, ele vem lá, é as gotinhas, que você começa com uma gotinha e vai avaliando o seu paciente. A planta. Todos os países do mundo em que se flexibilizou o uso de drogas, aumentou-se outros tipos de problema. Exato. Então não é discutir se eu sou contra ou a favor. Nós temos que pegar as experiências canadenses, europeias, sobre a flexibilização do porte e do uso de drogas e trazer para a nossa realidade. Nós já temos doenças demais para a gente ter esse tipo de problema. Toda vez que você flexibiliza o uso, você aumenta o uso. E aumenta o uso, aumenta os problemas. Tá? Então, já que tocamos nesse assunto aqui, eu quero deixar minha posição contra. Sou 100%, 200% a favor do uso do canabidiol para pacientes neurológicos. Não tem evidência na prática clínica. E 0% a flexibilização das drogas quando se fala em maconha. Cocaína nem pensar, mas 0%. Eu acho que a nossa sociedade tem problemas maiores do que discutir isso daí. Tá? Eu acho que nem cabe ao Supremo Tribunal Federal discutir isso daí, cabe ao Congresso Nacional. Então nós estamos liberando uma coisa, porque não tem que liberar, baseado em opiniões e pressões da sociedade. Exatamente. Olha, belíssima fala do doutor Felipe Sakabe, faço das minhas as palavras dele, e muito bem colocado. E lembrando, né, nós falamos no começo do programa, uma questão de educação e cultura. Precisamos lutar muito para melhorar, né, Milcha? Então, de repente, você fazer a liberação. Eu vi até delegados falando, como é que eu vou mensurar uma quantidade, na hora de fazer um flagrante, o jeito de falar, eu uso para a minha saúde. Não, não. A planta não é para a sua saúde, né? É o famoso uso do tráfico de droga mesmo. Milcha, onde você está atendendo, o pessoal também, né, te acompanha já aqui no programa, ponto a ponto, já é a segunda vez, que sejam várias vezes que você possa vir aqui. Hoje não, há 20 anos eu atendo no Centro de Apoio Terapêutico, no Canal 1. E hoje estou atendendo também um consultório no Elbor, né, onde a gente trabalha distúrbios de movimentos com neuromodulação, com a doutora Dárcia, no 1703, na sala 1703. Tem um contato, lembra do telefone? Não lembro. Não lembra? Não, eu não sei. Bom remédio para a memória, uma vitamina. O Instagram é bom, viu? O Instagram é bom. O Instagram, se você... Passa o Instagram, que aí você manda o telefone pelo Instagram. Boa. Meu Instagram é Miúcha... Tem o Instagram da CAT, é Centro de Apoio Terapêutico, e o do consultório é @miúcha_gomes_. Deixa eu aproveitar, já que você falou aqui, o final aqui, eu não posso deixar, porque o ouvinte é maravilhoso, né? O Manuel Oliveira perguntou se o seu Miúcha é por conta da cantora Miúcha. Isso, é por conta da cantora. Eu não ia nem pensar nisso, porque eu não sou tão ligado assim, eu gosto muito de música internacional brasileira, então é por conta da cantora Miúcha. Isso, E a Miúcha, se eu não me engano, é a irmã do Chico Buarque. Isso, exatamente. Então tá vendo? A gente vai descobrindo. Gente, obrigado, Miúcha, homenagem à cantora, mas eu acho que efetivamente você passa a ser mais útil do que a música nesse momento, né? Que é a recuperação, né? Parabéns pelo trabalho, volte sempre, leve nosso abraço aí a toda a equipe, a doutora eu quero fazer um apelo para amanhã. Posso fazer? Deve. Amanhã é o Dia Mundial da Paralisia Cerebral, Exato. Tá? 6 de outubro. E aí eu faço aqui um pedido para todas as famílias que tenham, né, contato ou que tenham dentro de casa crianças, jovens e adolescentes que têm paralisia cerebral, que vão às ruas. A educação nada mais é do que a gente ver e conviver com essas crianças, com os distúrbios neurológicos, para que a gente desmistifique a questão da deficiência física e mostrar que todos são capazes, né? A gente nada para eles sem eles. Então, a gente pede para que as crianças vão ao shopping, vão à praia e que apareçam, para que a gente tenha melhor espaço na sociedade. É assim que a gente busca o nosso espaço, nos colocando, né? Então, eu faço aí um grande apelo. 6 de outubro, Dia Mundial da Paralisia Cerebral. Vamos para a rua. E o Alexandre Castro pergunta, a dica do Dr. Felipe, para finalizar de vez, hein? O que é bom para se fazer para evitar futuros problemas, desde o jovem até aquele que já está entrando numa idade mais avançada? Bom, vou dar 3 diquinhas aí. Durma bem, coma bem, se exercite. Vou repetir. Durma bem, coma bem e se exercite. Um abraço a todos. Edu e Virgínia,
Miúcha, um prazer muito grande estar contribuindo aqui. Eu não vou perder a oportunidade, doutor Felipe. Vem chegando aí mais um feriado semana que vem e o brasileiro gosta de um churrasquinho, né? E aí tem gente que fala assim, eita, negocinho para fazer, comer e dar o visto de comer e um dia eu vou pagar essa conta, porque, em primeiro lugar, né, tudo tem parcimônia. Por gentileza, doutor Felipe. A ingestão aguda de carne com muito sal, ela acaba elevando a pressão, né? Mas disser que eu não faço também, seria leviano da minha parte. Óbvio que no feriado, se eu tiver um tempinho, eu vou fazer um churrasco com a minha família. E não é só pelo churrasco, para reunir a família, para ter aquele sentimento bom, para ver meu pai não mora comigo, minha mãe não mora. Então eu vou reunir essas pessoas no entorno. É o dia das crianças, vou estar com meu filho. Então eu acho que claro que o ideal é você comer com moderação, mas mais importante é reunir a família, ter as pessoas que a gente gosta. Tem uma carne de preferência, o frango. Ó, eu não vou ser falso, não. Eu gosto de fraldinha feita na churrasqueira, mal passada. Esse é meu desejo pro feriado. Mas a gente em casa está começando, junto com a carne, a gente está fazendo legumes também na churrasqueira. Fica muito gostoso. Tem um restaurante aqui em Santos, sem fazer propaganda, que tem um churrasco vegano que é uma delícia. Pode falar. O Terminal BBQ, quando você pede a carne, tem a possibilidade de você pedir um churrasco vegano. Isso, do meu amigo Lascani, que é médico também, chefe de cozinha, e você tem a possibilidade de pedir um churrasco vegano, que é uma delícia. Para quem quer, eu faço um meio termo, eu como ali a fraldinha lá deles, que é excepcional, que é daquela estância, mas eu como também um churrasco vegano. É uma delícia isso daí, Edu. Aí o sujeito vai marcar a consulta do doutor Felipe, já vai ter um outro nível. Assim, eu como a minha mamãe, só falar que eu não posso, não vamos brigar, né? Tá aí, obrigado, doutor Felipe, volte sempre agradável a presença e com muita informação. Obrigado, Miúcha, obrigado, Virgínia, e obrigado você. Eu peço perdão, não dá para responder todo mundo, está aqui, mas senão eu fico aqui até as 5 horas da tarde e eles nunca mais vêm. Gente, boa quinta-feira, continue com a gente, Rádio Star News 24 horas no ar, não sai do ar com muita música e informação. Virgínia, tchau, até amanhã. Até amanhã, obrigado. Tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.